Olá, amigos! No ano mariano, a Caravana da Vida esteve em Portugal. Registramos expressões de devoção à Nossa Senhora em diferentes regiões do país. Com o apoio da Sacratur Turismo, nossa equipe visitou lugares que despertam a fé, a exemplo de Maria, que acolheu a boa nova da salvação, transformando-a em anúncio, canto e profecia. Acompanhe detalhes da nossa viagem por Lisboa, Porto e Fátima. Aprender com Maria a fazer tudo o que o Senhor indicar. Em Lisboa, a Caravana da Vida visitou o Hospital Dona Estefânia. Com 140 anos de fundação, o local faz parte das aparições de Nossa Senhora de Fátima, pois foi lá que Jacinta Marto, a mais nova dos 3 pastorinhos, ficou internada, não resistiu a uma inflamação pulmonar e morreu. O capelão do Hospital Dona Estefânia, Padre Carlos Azevedo, recebeu a equipe da Caravana da Vida e contou fatos importantes ocorridos em 1920. Jacinta foi levada para o hospital já muito doente e, naquela época, as dificuldades eram muitas. Estamos a falar de um tempo em que tudo que era internamento médico tinha que ser pago e os pais não tinham meios para o fazerem. Portanto, os próprios pais também não faziam muita questão exatamente por causa disso. Entretanto, o Dr. Eurico Lisboa, juntamente com umas quantas pessoas da cidade, comprometeram-se a que custeariam tudo quanto fosse o internamento e a vinda da Jacinta para Lisboa, e é então aí que, depois de muita insistência, conseguiram trazer a Jacinta de Fátima para Lisboa. A Jacinta terá chegado no dia 26 de janeiro, veio acompanhada pela mãe e por um irmão. Chegando em Lisboa, ninguém queria receber Jacinta, por causa da doença e da popularidade da pastorinha por ter relatado as aparições de Nossa Senhora. Não havendo nenhuma família para acolher, porque as famílias, volto a dizer, também não teriam grande descanso, haveria sempre gente a bater às portas daquela casa para irem ver a Jacinta, não é? Então, há uma senhora, nós sabemos, a Maria da Conceição Godinho, que era dona de um orfanato, tinha um orfanato junto aqui a uma das freguesias, que é a da Estrela, e ela, aliás, freguesia da Lapa, junto à Igreja da Estrela, e esta senhora dispôs-se, também um bocadinho com muitas resistências. Porquê? Porque muita gente a criticou, tendo ela uma casa cheia de crianças órfãs, também aquelas crianças corriam o risco de ficar muito doentes à conta da doença que a Jacinta trazia. O que nós sabemos hoje é que nenhuma criança ficou doente à passagem da Jacinta. Ela acolheu e ela é uma peça importantíssima também no processo de Fátima. Porquê? Porque ela é a pessoa que foi registrando tudo o que se passou com a Jacinta aqui em Lisboa. A pastorinha fica apenas 18 dias no hospital. No dia 2 de fevereiro ela dá a entrada aqui no hospital. No dia 10 de fevereiro é submetida a uma cirurgia muito, muito exigente. E no dia 20 de fevereiro de 1920 ela parte para Deus, supomos que às 10h30 da noite, que é a hora que está confirmada como hora do seu óbito. Hoje, nos corredores do Hospital Dona Estefânia, há referências sobre o local onde Jacinta ficou internada. Mas objetos utilizados naquela época se perderam devido às reformas realizadas no prédio. Foi preciso fazer uma obra de fundo. O hospital só tinha 2 pisos, tinha umas paredes muito largas, mas as plantas eram de madeira, estavam completamente já, enfim, deterioradas. E então o que aconteceu foi que se fez uma obra onde deixou de haver o piso onde a Jacinta estava, porque de 2 pisos fizeram 3. Reduziram o pé alto de cada uma das divisões e subdividiram os espaços. Portanto, não temos o local exato onde a Jacinta esteve, mas sabemos onde é que ela esteve e temos essa confirmação. Temos inclusivamente pessoas, ainda hoje vivas, que há poucos anos depois da Jacinta, aliás, a Jacinta, se fosse viva, teria 100 e poucos anos, portanto não é assim também uma coisa tão antiga quanto isso, não é? Estamos a fazer 100 anos de Fátima e a Jacinta tinha 9 anos quando faleceu, portanto a Jacinta poderia ainda hoje, não há propriamente já muita gente, não há gente que conheceu a Jacinta diretamente, mas há testemunhas que viveram logo a seguir, conheceram até as pessoas que contactaram diretamente com a Jacinta.
Hoje o Hospital Dona Estefânia é referência no atendimento pediátrico aqui em Lisboa e também recebe a visita de peregrinos que vêm conhecer de perto o local onde a pastorinha Jacinta foi tratada. Na Igreja Católica nós temos uma tradição. O culto dos santos faz-se do sítio onde eles partem para Deus. Portanto, aqui é o grande sítio do culto à Beata Jacinta. Um dia, quem sabe, não há de faltar muito, para ser também o grande lugar do culto à Jacinta Marte. E então é muito interessante que há uns anos esta parte, esta consciência na Igreja tornou-se muito forte e daí que venham hoje muitas pessoas que antigamente só vinham a Lisboa para tratar de assuntos de negócios ou para passear enquanto turistas, hoje vêm como peregrinos. A Lisboa tornou-se um local forte de peregrinação, muito a passar por este local e pelo convento onde teve a Jacinta também, na Estrela. Hoje em dia faz parte do roteiro de Fátima, como é óbvio, não é? E nós temos um itinerário espiritual aqui para os peregrinos, que passa muito pelo convento da Estrela, não é? E também aqui pela Estefânia. E, portanto, muitas pessoas vêm aqui do mundo inteiro visitar este hospital, não só visitar, mas também receber um bocadinho da mensagem que aqui se passa. Nas visitas, os peregrinos passam por pequenas exposições que foram distribuídas fotos de pessoas que cuidaram de Jacinta, do médico Eurico Lisboa, que tratou dela, da cama onde Jacinta ficou, além de referências ao diário de Lúcia e o registro de óbito de Jacinta. Outro local muito visitado é a capela do hospital, onde há imagens dos 3 pastorinhos e um raro relicário. O que nós temos no relicário é um pedacinho do véu que cobria o rosto, uma relíquia do véu que cobria o rosto da Jacinta quando ela estava na sua urna. Outro pedacinho é muito curioso também, é uma história muito interessante. Quando foram fazer o levantamento do corpo do Francisco, o pai disse: o meu Francisco foi sepultado aqui. O senhor Marto afiançou que o Francisco tinha sido sepultado naquele local. Fizeram uma escavação, mas o corpo que descobriram era o corpo que correspondia a uma criança de 1 ano e meio. Estranho. O Francisco não morreu com 1 ano e meio. Então, o que é que aconteceu? Mas afinal está aqui, não está aqui, e escavaram. Quando escavaram mais a fundo, descobriram uns restos mortais de outra criança que tinha sido primeiro lá já sepultada e que correspondia ao tamanho do Francisco. Como é que se descobriu que era o Francisco? Através do rosário. Ele tinha sido sepultado com o rosário da família e o rosário estava intacto. E um bocadinho daquilo que nós temos aqui no nosso relicário é desse rosário, que permitiu exatamente identificar. É sempre, esta história é muito bonita porque está intimamente ligada, não é? Está muito interligada até com esta devoção mariana tão forte. Ou seja, o corpo do Francisco é descoberto por causa do rosário, que o pai diz: não, este é o Francisco de certeza porque este é o rosário com o qual ele foi sepultado. O rosário de família. Portanto, o nosso relicário aqui tem a ver um bocadinho com isso e depois temos também um pedacinho da árvore sob a qual Nossa Senhora apareceu no dia, todas as 6 aparições, aliás, as 5 aparições, porque há uma aparição que é nos Valinhos e, portanto, Nossa Senhora não aparece na Cova da Iria, as outras 5 aparições Nossa Senhora aparece e aparece sempre sobre uma pequenina azinheira. Essa pequenina azinheira no dia 3 de outubro desaparece e eles mandam então desaparece porque as pessoas cortam todas um bocadinho e a levam todas para casa como recordação. A verdade é que houve famílias que guardaram raminhos e hoje temos relíquias também a partir dessa árvore. Padre Carlos afirma que Jacinta foi uma figura muito importante nas mensagens de Fátima. O bispo, onde é que estão os pastorinhos sepultados? A Lúcia sabia-se onde é que estava. A Lúcia tinha ido para o Porto primeiramente e depois foi para a Espanha quando quis entrar para a vida religiosa, porque cá não havia conventos. Quando o bispo faz o levantamento dos corpos dos pastorinhos, ele vai levar uma fotografia que tira à urna da Jacinta, que estava chumbada, porque quando os corpos são postos em jazigo, são chumbados, o corpo não estava corrompido, tira uma fotografia, leva, e ele próprio vão levar a Fátima, a Tui, em Espanha, para mostrar, para a Lúcia confirmar se de facto era a Jacinta. E quando a Lúcia vê a fotografia da Jacinta, essa senhora é a minha primita. E ela diz uma coisa que muda tudo em Fátima. Ela diz uma coisa, estamos a falar de 1935, é impressionante. Ela diz: eu acredito que os meus primitos ainda vão ser elevados à glória dos altares. Coisa que só acontece em 2000. Estamos a falar de 1935, ela vaticina já isto. O bispo ficou, quer dizer, era uma coisa que o bispo, ninguém esperaria ouvir isto. Portanto, quando ela diz isto, o bispo pensa: isto é muito mais importante do que aquilo que nós já demos conta. E é importante perceber isto, que é, a Jacinta ainda, mesmo depois de ter partido, a Jacinta continua a ser importante
para que Fátima se desenrole. E é a partir daí que o bispo pede à Lúcia para ela pôr, novamente por escrito, e tudo bem o mais possível relatado, as suas memórias. O capelão destaca a mensagem heróica que se passa dentro do Hospital Dona Estefânia. Na união com a cruz de Jesus, devemos colocar amor até mesmo no sofrimento. Fundamentalmente, aquilo que é exaltado nos pastorinhos de Fátima não é o facto de eles terem visto Nossa Senhora. O que faz com que os pastorinhos de Fátima sejam beatos e um dia santos e que a Igreja exalta na sua vida é a heroicidade no sofrimento. A Jacinta tinha uma doença chamada uma pleurosia purulenta. Era uma doença pulmonar ligada um bocadinho a uma grande infecção que havia na altura, uma grande epidemia que era a pneumónica, e essa doença também estava ligada à tuberculose. Ela tinha inclusivamente já o seu corpo bastante deteriorado. E, como eu disse, então, no dia 10 de fevereiro, a Jacinta é submetida a uma intervenção cirúrgica. E, sensivelmente, no seu corpo, na zona do seu peito, um médico que operou, o Dr. Freire, fez-lhe um corte de costelas praticamente a sangue frio. Porquê? A Jacinta estava tão frágil, tão débil, que ela não aguentaria uma anestesia geral. E então, o que é que acontece? O médico só pôde dar uma pequena sedação local. Se não desse anestesia geral, ela morria logo da anestesia. A verdade é que a Jacinta assiste a tudo isso, está acordada. E, portanto, fazem um corte de costelas a sangue frio, abrem as costelas e o médico, além de tratar as costelas que já estavam cariadas, faz também, retira líquido dos pulmões da Jacinta para ela conseguir respirar um bocadinho melhor. No final da operação, isto faz parte do próprio processo da beatificação dos pastorinhos, todo o processo. No final da operação, o doutor chama a enfermeira e diz: olha, estou espantado com esta criança. A qualquer criança que fosse, enfim, feito este tratamento, ela gritaria, haveria de espernear. E esta menina só disse: meu Jesus, minha Nossa Senhora. E ele ficou surpreso com isto, com a atitude de doação e de entrega, e em parte até de entrega a Jesus mesmo, claro, objetivamente. E então é muito interessante, porque ele não era crente, mas isto tocou imenso. Então é exatamente neste ponto que as virtudes dos pastorinhos são reconhecidas. E é a partir daqui que nós sabemos disto, porque muitas vezes basta-nos doer um bocadinho da barriga, não é? Basta termos um pequeno incómodo para Deus deixar de existir. E é esta a parte que é importante nós chamarmos a atenção na mensagem de Fátima unida aos pastorinhos. Se há um sentido muito bonito, é esta comunhão com a cruz de Jesus, não é? Ou seja, há aqui uma profunda união à cruz de Jesus na doação dos pastorinhos, tudo por amor às almas do purgatório, para que ninguém se perdesse, para reparar as ofensas e as mágoas que nós provocamos ao coração de Jesus e ao coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão da Rússia, tudo isto um ato de amor. Não buscar o sofrimento não faz parte da nossa vida em termos de coisa boa e agradável, não é? Mas também não sofrer significa muitas vezes não amar. E é bonito que eles pegaram em tudo, até naquele sofrimento que não era desejável, e colocaram-lhe amor. E esse sofrimento, vivido com amor, torna-se redentor. E esta é a grande mensagem que nós também procuramos. Conduzir e convidar as pessoas a colocarem amor em tudo, inclusive naquele sofrimento que não tem sentido nenhum, mas que com amor pode ser muito precioso. Ainda na capital portuguesa, a Caravana da Vida visitou a Igreja Santuário de Santo Antônio de Lisboa. Lá fomos recebidos pelo Frei Pedro Ferreira, que nos contou detalhes da vida de Santo Antônio, destacando sua virtude marianista, onde o amor dele por Maria está revelado em todas as coisas. A visita começou pela cripta da igreja. Frei Pedro nos explicou que este é o local onde Santo Antônio nasceu e viveu. Atualmente, montaram um altar para identificar onde exatamente ficava a casa de Santo Antônio. Ali, o piso é original, informação que impressionou toda a equipe da Caravana da Vida. Há também uma imagem de Santo Antônio esculpida em 1385. Segundo Frei Pedro,
Esta é uma das primeiras imagens onde Santo Antônio aparece com o menino Jesus e um livro, indicando que o santo se importava com as letras e a oratória. Enquanto Frei Pedro nos passava as informações, a cripta recebia visitantes continuamente, todos expressando sua fé e devoção. Frei, aqui foi onde Santo Antônio nasceu? Sim, foi aqui. Nasceu aqui a 15 de agosto de 1195, a data oficial da Igreja. A data carbónica é 15 de agosto de 1190. Aqui foi casa, foi igreja, foi catedral? Como que é um pouquinho dessa história? Aqui foi a casa. O terremoto de 1355 vai destruir a casa, o Senado de Lisboa e também o ermitério. Mais tarde, em 1385, constroem uma grande basílica que chegava ao fundo da praça. Com o terremoto de 1755, destruiu completamente a basílica e só fica precisamente o local onde o santo nasceu. O rei Dom José, que levanta a primeira pedra, vai precisamente pedir para que preservassem este espaço onde Santo António nasceu. Era um grande devoto também de Santo António, que termina as obras em 1787, no reinado de Maria I. Nós estamos fazendo várias reportagens sobre devoções marianas e o senhor me dizia que Santo Antônio era um grande marianista. Sim, foi em 1228 que Santo António vai pedir ao Papa Gregório IX o dogma da Imaculada Conceição. Ele deixa ao mundo 280 sermões, 30 dos quais dedicados a Maria, em que ele chamava a arca que transportou o próprio Cristo, o Filho de Deus humanado. E também tem uma ligação muito forte a devoção dele com os dogmas de Maria. Sim, sim, porque Santo António nasceu a 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. É este amor que ele tinha à Virgem. Daí o grande debate, sempre dizer que Maria é concebida antes, na hora e depois, sem pecado original. Que só termina, mais uma vez vos digo, em 1854. É muito interessante olhar para a história deste grande santo e ver que o seu amor a Maria arrebatava todas as coisas. Nunca por nunca ser, ele, ao elevar o Filho, de tal maneira que levou sempre Jesus Cristo à sua frente, ele nunca se esqueceu de Maria. Nunca se esqueceu de Maria. O que essa devoção pode trazer para aumentar a nossa fé? De facto, olhando para este santo e meditando nos seus sermões e em toda a sua devoção que ele tinha, não só a Maria, e a adoração que ele tinha ao próprio Cristo, se nós seguíssemos os seus exemplos, garanto-vos que nós não teríamos uma fé de um grão de mostarda, teríamos a fé, sei lá, de uma batata, que é bem maior, que levávamos tudo à nossa frente. Infelizmente, nós perdemos-nos com pequenos nadas. Santo António não se deixava perder com os pequenos nadas. Cristo foi sempre à sua frente. Foi sempre para ele o amor da sua vida, foi sempre aquele que levou à sua frente e que levou a converter milhares de seres humanos. No centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, a jornalista portuguesa Patrícia Carvalho lançou um livro com fatos históricos sobre os pastorinhos e a igreja de Leiria, ocorridos em 1917. Na cidade do Porto, eu conversei com a autora da obra. Em frente à Sé Catedral do Porto, a jornalista Patrícia Carvalho explicou que o livro Fátima, Milagre ou Construção, é fruto de uma investigação baseada em documentos da época. Eu procurei contar a história de Fátima
muito centrada no ano de 1917, que foi quando tudo aconteceu, e recorrendo apenas a documentos, a algo que se podia comprovar. Não quis ir para conjecturas, inventar opiniões sobre o que é que poderá ter acontecido. Li os documentos, a maior parte deles divulgados pelo próprio Santuário de Fátima. Recorri também aos jornais da época, aos diferentes livros que foram saindo, entretanto, ao longo dos anos sobre o fenómeno, e contei de forma cronológica o que se passou, porque é muito curioso. Eu sabia pouco sobre Fátima quando comecei a fazer este trabalho, mas a Fátima de 1917 não tem quase nada a ver com aquela que nós hoje conhecemos, e a própria mensagem mudou muito desde o ano de 1917 até depois, quando passou a ser a mensagem transmitida somente pela Lúcia nas suas memórias, e que hoje é aquela que é tida mais como sendo a mensagem revelada para Nossa Senhora, e que não foi exatamente assim. Durante a pesquisa, a escritora portuguesa se surpreendeu com diversos acontecimentos descritos nos documentos. A senhora que as crianças descreviam em 1917 como tendo visto tem muito pouco a ver com a imagem que nós hoje vemos, aquela senhora com vestido até aos pés e manto. Elas diziam que viam uma senhora de saias pelo joelho e um casaquinho, e às vezes falavam numas argolas, outras vezes nos brincos que pareciam uns botõezinhos, que talvez tivesse umas meias porque tinham os pés muito brancos. Em 1917 elas foram interrogadas todos os meses pelo padre de Fátima, e esta foi consistentemente a descrição que elas foram dando, com pequenas nuances. Essa foi uma coisa que me surpreendeu. A outra foi a Lúcia ter dito que uma das primeiras mensagens que a senhora lhe transmitiu foi que eles fossem aprender a ler, que eu achei extremamente curioso. Estávamos num período em que, de facto, o analfabetismo é imenso em Portugal, ali na região é 88% da população não sabia ler. E depois a forma como, de facto, a grande diferença entre o que era 1917, em que basicamente a mensagem da senhora era rezem o terço, penitenciem-se. Ela nem usava o termo penitenciem-se, arrependam-se porque Nosso Senhor está um bocado zangado, e depois a profecia falhada de 1900 de outubro, de 13 de outubro, quando Lúcia insiste que a Nossa Senhora lhe disse que a Primeira Guerra Mundial acabava naquele dia. Ora, a Primeira Guerra Mundial só acabou um ano depois, e nesse momento, se calhar, a Fátima podia ter morrido ali, porque a Fátima não foi o único, está longe de ser a única aparição descrita em Portugal e em todo o mundo, então nem se fala. Mas, por exemplo, 2 dias antes tinha havido uma aparição, a descrição de uma aparição muito semelhante aqui em cima no Minho. Um pastorzinho também, que também disse que viu uma senhora sobre umas uvas, também com uma mensagem muito parecida, para as pessoas rezarem para que os soldados pudessem regressar. Vivia-se a Primeira Guerra Mundial e isso era uma mensagem comum, um período terrível de fome e de guerra e de muitas doenças. A última coisa que me surpreendeu muito foi a forma como o Bispo de Leiria, que entretanto a Diocese de Leiria foi restaurada em 1918, o Bispo chega em 1920 e o Bispo de Leiria começa a comprar os terrenos para construir o santuário ainda antes de abrir o inquérito diocesano para saber se tinha de facto acontecido ali ou não, algo que pudesse ser digno de crédito por parte da Igreja. Isso sim surpreendeu-me mesmo muito, eu não sabia que as coisas tinham processado dessa forma. Portanto, ele comprou os terrenos, ele encomendou o projeto do santuário. Em 1921 já se estavam a comprar os terrenos e o relatório da Diocese a dizer sim senhora, estas crianças são dignas de que acreditamos nelas, é de 1930. Patrícia Carvalho salientou que o livro não apresenta conclusões, o que deve ser feito pelos próprios leitores. Mas para a escritora, Fátima é uma questão de fé. A obra não tira uma conclusão, que é um bocado diferente de não questionar, não é? Eu não quis tirar nenhuma conclusão porque acho que isso ficará para os leitores. Eu quis expor os factos, eu sou jornalista e sofro um bocado desse problema, não é? Eu exponho os factos e depois acho que cada um tirará as suas próprias conclusões. Tenho certeza que há pessoas que vão acabar de ler o livro e dizer não, eu continuo a acreditar que as coisas aconteceram tal e qual como até hoje eu acreditava. A Nossa Senhora de facto apareceu àquelas 3 crianças, de facto houve ali algo de milagroso, e também tenho a certeza que haverá quem leia e diga não, isto foi tudo um embuste, isto foi tudo muito bem montado, não sei muito bem quem foi que esteve por trás, mas isto é fruto da época, é fruto do conflito que existia e nada disto se passou. Mas isso caberá
como eu digo, caberá a cada um. É muito uma questão de fé. Eu acho que Fátima é sobretudo uma questão de fé, não é? E eu costumo até brincar, dizer que nem que aparecesse agora a Lúcia a dizer isto não aconteceu, não ia adiantar. Fátima está perfeitamente implantada, diz muito a muita gente, as pessoas, há muita gente que diz que de facto vai ali e sente qualquer coisa de diferente, e pode ser ou não porque apareceu ali a Virgem Maria. Isso acho que vai sempre depender da fé de cada um. A jornalista explicou que escreveu um livro claro, cronologicamente fiel ao que aconteceu aos pastorinhos. A obra também faz parte das comemorações do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Isto foi uma encomenda da Porta Editora, a quem a Ideias do E pertence, e eles contataram-me e disseram que queriam ter um livro sobre Fátima, precisamente porque vinha aí o centenário e queriam ter uma obra que marcasse de alguma forma esta data. Eles não me impuseram o que é que eu tinha que escrever, portanto isto nasceu da minha própria ignorância, se calhar, não é? E eu quis fazer um livro que fosse muito claro, que fosse cronologicamente muito distinto, porque era como se estivesse a contar a história a mim própria. Ok, estou eu a descobrir isto e quero mostrar às pessoas aquilo que eu estou a descobrir. E então quis contá-lo assim, quis mostrar os documentos todos, o que é em 1917, o que é que aconteceu aos miúdos, o que é que passou a ser depois quando Lúcia passa a ser a única a fonte do que é que ali se tinha passado, como as coisas evoluíram e mudaram, e acho que também as críticas que foram entretanto aparecendo, as outras aparições que existem em Portugal, tem um capítulo sobre isso, também foi muito curioso, também desconhecia essa parte da história. Em breve, os brasileiros também poderão ler a obra, que deve chegar ao Brasil até o mês de maio. Eu tive a boa notícia há poucos dias de que, de facto, o livro vai ser editado no Brasil, pela Bertrand. Não tenho ainda a data, mas eu julgo que será muito rapidamente. Já me pediram para dar uma vista de olhos nas provas brasileiras, portanto eu presumo que nos próximos meses, se calhar até ainda antes de maio, que estará disponível para os leitores no Brasil, que é ótimo. A Caravana da Vida encerrou sua visita em Fátima. A equipe participou do terço, da procissão das velas e da missa pelos benfeitores da Rede Vida. Sempre acompanhada pela direção espiritual de Padre Valdemar Cardoso, a equipe da Caravana da Vida participou do terço seguido da procissão das velas, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Nem o frio e o vento impediram de registrarmos a fé e a devoção mariana de pessoas de todo o mundo reunidas para rezar e agradecer. A equipe também participou da celebração da Santa Missa pelos benfeitores da Rede Vida, na Igreja de Fátima, onde o trabalho foi encerrado com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste programa, você acompanhou um pouco mais sobre a Caravana da Vida em Portugal. Experiências que mostram Maria como modelo de consagração à missão. Aprender com Maria a fazer tudo o que o Senhor indicar.